Descubra o país onde a diversão é permitida sem dúvidas. Certamente, muitos de vocês já ouviram falar deste destino em várias ocasiões, seja através do futebol, relacionado a Pablo Escobar, ou por sua animada vida noturna e natureza exuberante. Socialmente, é uma nação que há muito tempo busca a alegria. Estou falando de um país cujo território é 5 vezes maior que o do Equador, com uma população de 52 milhões de pessoas e uma área de 1.100.000 km², sendo o segundo mais populoso da América do Sul, após o Brasil. Este lugar tem muito a oferecer. O desenvolvimento em um país com uma população grande traz desafios únicos. Essas circunstâncias levaram algumas mulheres a se envolverem na prostituição, enquanto homens foram atraídos para atividades criminosas e roubos. A história da Colômbia começa antes da chegada dos espanhóis às Américas. Antes disso, a área que hoje é conhecida como Colômbia era habitada por várias tribos indígenas. Os primeiros exploradores espanhóis a chegar na região foram Alonso de Ojeda e Juan de la Cosa, em 1499. Depois, várias expedições exploraram a costa, resultando na fundação da primeira cidade colombiana, Santa Maria, em 1525. Cartagena foi fundada 8 anos mais tarde, em 1555. Em 1810, as regiões que formavam a Nova Granada começaram a se rebelar contra o domínio espanhol. As áreas sob domínio espanhol na América do Sul, exceto Santa Marta, Riohacha e as regiões que hoje correspondem ao Panamá e Equador, iniciaram um processo de independência caracterizado por diversas organizações e eventos. Este movimento foi inicialmente liderado por Antônio Nariño e Camilo Torres Tenório. Mais tarde, a campanha pela independência foi comandada por Simón Bolívar e Francisco de Paula Santander, culminando na longa Batalha de Boyacá, que teve início em 1810 e alcançou sucesso em 1819. Em 1820, a Gran Colômbia foi formada, abrangendo os territórios que hoje são conhecidos como Venezuela, Colômbia, Panamá e Equador, sob a liderança de Simón Bolívar. Com o tempo, esses países seguiram caminhos separados. Ao longo de um século, a Gran Colômbia, formada em 1820, viu suas regiões se separarem gradualmente, resultando em 4 nações independentes até 1903. Durante esse período, o poder foi disputado entre os partidos conservador e liberal, levando a uma guerra civil prolongada devido à rivalidade entre esses grupos. Em 1948, o assassinato de um líder liberal provocou grandes distúrbios em Bogotá, conhecidos como El Bogotazo, que se espalharam pelo país e causaram milhares de mortes. Isso motivou liberais e conservadores a compartilhar o poder. No entanto, ex-militantes liberais formaram as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC, nas antigas. Nos anos seguintes, outras organizações insurgentes, como o Exército de Libertação Nacional, ELN, e o Movimento 19 de Abril, M19, emergiram, intensificando o conflito civil. Na década de 1980, houve uma expansão significativa na produção de cocaína. A produção de cocaína aumentou significativamente na Colômbia, transformando o país no maior produtor mundial dessa substância, responsável por 79% da produção global. Atualmente, a cidade de Medellín, quando vista de cima, tem uma paisagem urbana que lembra Hong Kong, apesar de estar localizada em uma área relativamente pequena de cerca de 382 km². A cidade, com quase 3 milhões de habitantes, é caracterizada por edifícios altos e diversos. Há cerca de 3 décadas, Medellín era conhecida como a cidade mais perigosa do mundo. Hoje, ainda existem áreas de habitação precária, mas as gangues criminosas organizadas quase desapareceram. Agora, essa cidade, que já foi um reduto de cartéis de drogas, se transformou no destino turístico mais popular da Colômbia. Os turistas são atraídos por essa transformação única e, ao visitar Medellín, sempre fazem questão de explorar suas características especiais. Os visitantes de Medellín frequentemente incluem em seu roteiro o túmulo de Pablo Escobar, fundador do cartel de Medellín, que se tornou figura central de numerosas séries e filmes ao redor do mundo. Escobar foi morto por agentes apoiados pelos Estados Unidos. Após esse período, Medellín e a Colômbia iniciaram um processo acelerado de renovação para alterar a imagem negativa associada a eles. Com o tempo, conseguiram atenuar parcialmente essa percepção danosa. As ruas que antes eram evitadas agora se tornaram atrações turísticas. A cidade é repleta de artistas de rua e grafites, destacando-se a Comuna 13, onde a cultura urbana de Medellín floresce, sendo um dos locais mais fotografados do país e um ponto de fácil conexão com os colombianos. Além disso,
Medellín é uma cidade muito acolhedora, e quando as pessoas querem fugir do calor, frequentemente se dirigem a AOS shoppings movimentados. Portanto, Medellín atrai muitos visitantes com sua transformação e atrações culturais. Turistas de várias partes do mundo são atraídos para a Colômbia, em parte devido à acentuada desvalorização do peso colombiano em relação ao dólar americano. Com um dólar valendo aproximadamente 4.500 pesos colombianos, segundo a taxa oficial, o custo de vida no país é um fator a considerar, especialmente tendo em vista que o salário mínimo na Colômbia é de 1 milhão de pesos. Ao examinar os valores de aluguel, percebe-se que o custo de vida está relacionado ao padrão de vida, mas também à renda pessoal. Por exemplo, o aluguel de um apartamento de 3 quartos em Bogotá custa cerca de valor em dólares não especificado, enquanto em Cali, um imóvel similar varia entre 280 a 380, moeda não especificada. Por isso, muitas pessoas, especialmente solteiros, escolhem alugar um quarto em uma casa de família ou apartamento compartilhado como uma opção mais acessível. Dividir um apartamento é uma estratégia que reduz consideravelmente os custos de moradia, podendo chegar a aproximadamente 15 dólares por pessoa. Por outro lado, um casal sem filhos pode morar em um estúdio mobiliado por cerca de 85 dólares por mês, com todas as despesas incluídas. Em termos gerais, os preços dos alimentos na Colômbia não são muito altos. Por exemplo, uma dúzia de ovos custa em torno de R$ 7,00, um quilo de frango cerca de R$ 20,00 e um quilo de banana por volta de R$ 5,00, segundo a cotação atual deste vídeo. Turistas estrangeiros têm a chance de se hospedar em hotéis de alto padrão com uma média de preço entre 30 a 45 dólares por noite. No entanto, ao conversar com um residente comum de cidades como Medellín ou a capital Bogotá, fica claro que a renda média mensal deles é de apenas valor não especificado, evidenciando que os habitantes locais não usufruem do mesmo nível de conforto que os turistas. O país conta com um sistema de transporte similar ao Uber, oferecendo viagens a preços acessíveis para se deslocar dentro da cidade. Em Medellín, muitos optam por evitar as multidões e a lotação dos transportes públicos urbanos, preferindo usar motocicletas devido à dificuldade de adquirir um carro para a maioria dos colombianos. Muitas vezes, eles não conseguem economizar dinheiro, pois a maior parte de seus ganhos é destinada às necessidades básicas. Por essas razões, a Colômbia é frequentemente comparada à Tailândia da América do Sul, onde alimentação e entretenimento são acessíveis, mas a taxa de desemprego permanece alta. Nas ruas, é comum ver vendedores ambulantes, e o custo de uma limonada congelada é de cerca de 3.000 pesos colombianos. Artistas de rua também são uma visão comum em áreas urbanas, realizando performances quando os semáforos ficam vermelhos e solicitando doações dos motoristas. Alguns até se oferecem para limpar os vidros dos carros como uma forma de ganhar a vida, uma cena semelhante à observada em muitas cidades brasileiras. Ao interagir com alguém na Colômbia, você perceberá que não há julgamento sobre sua situação financeira, nem é levado em conta na interação. Se demonstrar interesse em gastar dinheiro, rapidamente encontrará pessoas dispostas a compartilhar experiências com você. Um contato visual prolongado, por mais de 5 segundos, geralmente leva a uma aproximação natural. No que diz respeito às leis locais, as autoridades colombianas geralmente não intervêm em interações sociais. A prostituição é legalizada no país, com a polícia focando suas ações principalmente no combate ao tráfico de drogas, sem interferir em relações interpessoais. Para quem busca experiências mais autênticas, envolver-se na dança com os colombianos é essencial, pois os ritmos latinos são uma importante forma de conexão social no país. A música e a dança continuam até a madrugada, sendo uma parte integral da vida noturna. Em suma, em um país onde o salário mínimo é relativamente baixo, a vida social e cultural oferece formas alternativas de enriquecimento e conexão. Com um salário mínimo inferior a 300 dólares e uma alta taxa de desemprego, as pessoas na Colômbia buscam diversas maneiras de manter um padrão de vida razoável. Neste contexto, o dinheiro é um recurso valioso, abrindo portas em muitas situações, especialmente em cidades como Medellín, um exemplo claro dessa realidade. Bogotá, a capital do país, é uma metrópole com teleféricos que atravessam a cidade, abrigando uma população de 7 milhões de habitantes. Localizada entre montanhas, a cidade se eleva a 2.650 metros acima do nível do mar. Assim como em Medellín, a arte de rua é valorizada em Bogotá, que é conhecida por sua organização e sensação metropolitana. Comparada a Medellín, Bogotá é vista como o centro de atividades da Colômbia, atraindo aqueles que desejam estudar em suas universidades.
A área mais perigosa da cidade, conhecida como Santa Fé, é notória por atividades ilegais e geralmente é evitada pela maioria das pessoas. Além de refeições econômicas e uma vibrante vida noturna, a Colômbia oferece muito mais, como zonas verdejantes que adicionam a sua singularidade. A apenas 2 horas de carro de Medellín, situa-se a Vila de Guatapé, um oásis verdejante onde montanhas encontram lagos. A atração principal da região é uma imensa rocha. Acredita-se que se formou há milhões de anos, agora um popular destino turístico. Para subir ao topo da rocha, é necessário pagar uma taxa. Surpreendentemente, a impressionante vista do lago foi criada artificialmente, apesar de parecer completamente natural vista de cima. Na década de 1970, os colombianos transformaram essa área em um lago para geração de eletricidade através de uma barragem, que hoje abastece a Colômbia. Nas aldeias colombianas, é comum encontrar mercados tradicionais, onde os moradores estão sempre prontos para oferecer música. No entanto, o aspecto mais intrigante desses mercados é a venda e consumo de cabeças de jacaré e espécies de peixes incomuns, que se acredita serem originárias dos rios da Amazônia. Além disso, devido a dificuldades financeiras, os colombianos frequentemente se voltam para soluções criativas e únicas em seu modo de vida e comércio. Na Colômbia, é comum que as pessoas não comprem cigarros industrializados, preferindo enrolar seu próprio tabaco. Esses cigarros artesanais são feitos pelos próprios vendedores e vendidos a preços mais acessíveis ao público. Os colombianos, conhecidos por sua amabilidade e hospitalidade, especialmente nas áreas rurais, adotam estratégias diversas para sobreviver. Por outro lado, a Colômbia abriga um rio de características únicas e surpreendentes, uma raridade na natureza. Localizado nas profundezas das florestas amazônicas, este rio se distingue por suas águas de intensa coloração vermelha. A origem dessa coloração incomum vem de uma planta vermelha que cresce no leito do rio, considerada exclusiva dessa região e não encontrada em nenhum outro lugar. Descoberto em 1969, o rio é conhecido como Rio das Cinco Cores, adicionando ainda mais ao misticismo e à singularidade da Colômbia. Se a ideia de um rio colorido na Colômbia não capturou seu interesse, há outro local no país que é verdadeiramente único. Imagine uma pequena ilha isolada no meio do oceano, sem conexões terrestres. Esta ilha, habitada por um grande número de pessoas, não tem um governo municipal formal. Os habitantes locais administram a ilha por conta própria, seguindo suas próprias regras. Curiosamente, não existe presença policial para intervir em casos de crime, nem um hospital para emergências médicas, obrigando os moradores a cuidarem de si mesmos. Para chegar ao continente, enfrentam uma jornada longa e desafiadora. Esta pequena comunidade, com cerca de 1.200 habitantes, vive de forma independente do continente colombiano. O único acesso à ilha do continente é por meio de passeios de barco, e mesmo assim, visitantes que não são residentes da ilha só podem permanecer por um máximo de 10 dias. Esta configuração única da ilha a torna um exemplo intrigante de autogestão e isolamento. A razão pela qual os visitantes só podem permanecer na ilha por apenas 10 dias não foi encontrada, e a única acomodação disponível é uma pousada. A principal fonte de subsistência dos habitantes da ilha é a pesca, com a venda dos peixes em outras regiões da Colômbia. A dieta das famílias na ilha é baseada principalmente em peixes. Eles suprem suas necessidades de eletricidade com mais de 200 painéis solares instalados na ilha, aproveitando a energia solar. Apesar de seu isolamento, eles têm acesso à internet Wi-Fi, mostrando que mesmo em seu isolamento em relação à Colômbia, não estão completamente desconectados da era moderna. No entanto, a ilha carece de um sistema de saneamento básico, o que leva os habitantes a realizarem suas necessidades fisiológicas nas mesmas águas em que pescam, causando preocupações com higiene e tornando o local inadequado para a habitação prolongada. Em contraste com esta comunidade isolada, as tribos amazônicas na Colômbia vivem em um isolamento ainda mais completo, e a exploração de suas vidas e culturas apresenta um contraste interessante. Histórias como essas serão exploradas em um vídeo futuro. Então isso é tudo por agora. Muito obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like.